Ouça agora o Evangelho do Dia. Deixai crescer um e outro até a colheita. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente do seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhes perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arranca primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor entre todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explicando-lhes a parábola do joio: Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo. Momento de reflexão. Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje domingo, dia 23 de julho de 2023, né? O 16º domingo do tempo comum na liturgia da palavra. Estamos no capítulo 13 de São Mateus, onde ali está uma sequência de parábolas que Jesus fala, né, para explicar melhor os mistérios do reino de Deus, né, para os discípulos, né, que são os humildes dos dias de hoje, aqueles que buscam a Deus
entenderem melhor, né? Buscar melhor o entendimento dos mistérios do reino de Deus. Então, só através de parábolas, que é uma comparação que Jesus faz, né? De uma realidade do dia a dia, no exemplo, o roçado, né? Que era muito comum naquele tempo. Como já foi aqui também, uns tempos atrás, né? Onde a gente vivia dentro da roça, né? Do sábado, da segunda ao sábado ao meio-dia ou ao sábado à tarde, né? Só tinha folga no domingo. Hoje em dia é que tudo é através de maquinário, né? E por conta também de tantas coisas, né? Fez com que nos afastasse mais da roça, do roçado, mas continua sendo um meio de vida para os agricultores ainda, o roçado, aqueles que se dedicam à roça, né? Aqueles que têm amor ao roçado, esses nunca irão desistir, apesar de não compensar mais plantar para ganhar dinheiro, não ganha mais, vai ter gasto, né? Mas quem tem amor ao roçado nunca irá deixar. Então Jesus usava essas coisas, né? Que era comum, que era uma realidade no dia a dia de cada comunidade, para explicar melhor os mistérios do reino de Deus, né? E são os discípulos, que são os humildes, aqueles que se dedicam à palavra de Deus hoje, que se humilham para Jesus, esses é que irão entender através do estudo, da busca por um entendimento, né? E pedindo a Jesus, o Espírito Santo, para dar esse entendimento, né? Então, no domingo passado nós ouvimos a parábola do semeador, né? Que saiu para semear. E na roça existia esses vários tipos de terreno, que é cada pessoa, cada coração nosso, né? Eu sou de um jeito, o outro é de outro, né? O outro tem o coração duro, eu posso ter o coração pedregoso, o outro pode ter o coração bom, né? Terra boa, o outro já aquele que é em meio aos espinhos, né? Então a palavra de Deus, ela só vai dar frutos naquele que tem o coração bom, né? O agricultor, ele saiu para plantar, e lá existia esses vários tipos de terreno. Existia o duro, né? Aquele tipo, o caminho da roça, que a semente não entra, né? Então vem os passarinhos, que são as pessoas do mundo, né? Do maligno, e rouba logo essa semente, né? E come, e carrega para lá, né? Então essas pessoas que têm o coração duro, ouvem a palavra de Deus, mas não entra nada. Então os passarinhos vêm e comem, né? Aquele que é o pedregoso, né? O terreno pedregoso, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus com grande alegria, mas logo quando bate o sol, ele amarela, né? Essa planta amarela, porque ela não criou a raiz. São aquelas pessoas que não aguentam as tempestades, as perseguições, né? Tantas coisas hoje para a gente seguir, e quem não tem raiz na palavra de Deus, então cai logo na conversa e sai fora, né? Da igreja, da comunidade, do seguimento a Jesus, porque não tem raiz, não criou raiz, teve uma grande alegria em ouvir a palavra, mas não tem raiz, então se acabou tudo, desistiu, né? Amarelou. Aquela semente que caiu em meio aos espinhos, né? Que são as pessoas que ouvem a palavra, mas as ilusões por as riquezas sufoca a palavra, então a palavra fica espremida, né? A gente lembra muito bem quando a gente atrasava na limpa, que o feijão ficava ali sufocado entre o mato, né? Quando a gente limpava, aquele feijão, ele caía, né? De tão tamanho que crescendo só para arriba, sufocado ali, ele não produzia frutos. Assim somos nós. Quando ouvimos a palavra de Deus, né? A palavra, ela é sufocada por as riquezas, porque nós somos iludidos por as riquezas. Então a palavra não produz fruto, ela fica espremida. E também aquela semente boa, né? A semente boa, aliás, o terreno bom, onde a palavra cria raiz, e ali nada mais pode tirar essa pessoa, que são as pessoas do bem, né? As pessoas que ouvem a palavra de Deus, escuta o que é que Jesus está dizendo, e ele segue, sobretudo os mandamentos de Deus. Então essa pessoa, ela tem raiz, as tempestades, as coisas do mundo não irão mais derrubá-la, porque apesar das perseguições, das fraquezas, mas a pessoa se recupera no dia seguinte,
a essas forças perdidas, né? Porque somos fracos, somos limitados, somos pecadores também, mas Jesus é quem dá esta força, essa coragem e nos levanta cada dia que a gente pede a Ele, né? Que a gente chama por Ele. Assim como Ele tirou Pedro, que estava afogando nas águas do mar, Ele estendeu a mão e segurou Pedro, e Pedro foi salvo, né? Ou seja, Pedro se levantou, Pedro se reergueu, voltou e não afundou nas águas do mar, né? Do mundão, que são as ilusões, os ventos fortes, as perseguições, as tribulações, a correria do dia a dia para nos afastar de Deus. Então que peçamos a Deus, assim como Pedro, que peçamos a mão de Jesus para nos salvar. Pois bem, hoje nós ouvimos a parábola do agricultor, do semeador, né? Que semeou a boa semente, mas na madrugada, quando ele foi dormir, veio o seu inimigo, né? Que é o diabo, né? E semeou também o joio no meio do trigo. O Jesus, ele semeou, ele plantou o trigo, né? Que é a semente boa. E quando, no meio da madrugada, o diabo, ele veio e semeou o joio, que são as pessoas do mal. Então as pessoas do mal, eles vivem juntos, né? Com as pessoas do bem. E nós não podemos fazer esta separação, né? Como aqueles que pediram para que arrancassem o joio, né? No meio do trigo, mas o dono não deixou, porque acontece que arrancando o joio, né? O trigo pode vir junto também, né? Que são bem parecidíssimos, né? São as pessoas do bem misturado com as pessoas do mal. Tem muitas pessoas que fazem o bem, né? Mas prejudica os mandamentos de Deus, prejudica o projeto de salvação de Deus, destrói os planos de Deus. Ela é boa para mim, é boa para você, mas aquilo prejudica o reino de Deus aqui na terra. Então é joio no meio do trigo. Às vezes a pessoa, até lendo a Bíblia Sagrada, né, falando de Deus, que é para enganar os outros, então se torna esse joio parecido com o trigo, que só iremos reconhecer, fazer a separação quando vier os frutos, né? Porque o trigo, ele tem a semente boa, enquanto que o joio só tem palha, né? Não tem nada. Pesquise aí na internet que você vai ver, né? Os agricultores mostrando, né? O joio que não tem nada, só tem palha, enquanto que o trigo fica aquela semente, né? Você esfregando ele ali nas mãos, fica a semente boa. O trigo, que são as pessoas do bem, a semente do bem que Jesus plantou, enquanto que o inimigo de Deus semeou as pessoas do mal para destruir, para levar os outros a pecar, para afastar as pessoas da igreja, para afastá-las da família, da comunidade e daí por diante. Pois bem, esse julgamento só no final dos tempos é que Jesus vai fazer, enviar os anjos para separar os maus das pessoas do bem, né? E essas pessoas do mal, esse agricultor, ele vai mandar os seus empregados fazer feixes, né? Coivares e queimar. Isso é o fogo eterno. Ali vai haver choro e ranger de dentes, né? Que são as pessoas que pecam e que levam as outras a pecarem. E que estão disfarçadas de bem aqui na terra, de pessoas do bem. Mas elas destroem os planos de Deus, o que elas ensinam, né? Então tudo vai ser recolhido, né? E queimado no fim de tudo. Enquanto que aqueles que vivem fazendo o bem, né? Que é o trigo no meio do joio, eles irão para o celeiro do agricultor. Ele vai guardar ali no seu celeiro, que significa o reino eterno, né? Ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Tudo é para sempre, depois do julgamento final, né? E a semente do bem, né? Jesus, ele conta 3 parábolas aqui, né? Tem a semente de mostarda, que é bem pequenininha, que quando nasce vira uma árvore que dê muitos ramos, né? A ponto dos pássaros virem fazer suas festas, né? Seus ninhos, né? Com grande alegria. Pois bem, as pessoas do bem, essa semente do bem, elas levam alegria para os outros, né? A ponto de muitos procurarem
elas, apesar de muitos perseguirem, mas muitos irão procurar elas, porque elas são pessoas do bem, né? É um fermento, né? Como o fermento lançado na farinha de trigo, que faz aquela massa render muito, né? As mulheres que fazem bolo, que colocam o fermento, sabem muito bem que o bolo ele rende muito, ele cresce muito. Assim é a palavra de Deus com cada um de nós que procura vê-la, né? Apesar de ser uma pessoa pequena diante desse mundão, mas torna uma pessoa muito grande, porque vive os ensinamentos de Deus, e o nosso Pai seguidor é Deus, né? É Jesus, e não o mundano, que é passageiro, que leva os outros a pecarem, à morte, enquanto que quem é do bem, é fermentado, leva as pessoas ao bem, à vida eterna, onde dura para sempre, onde se tornaremos grandes diante de Deus, e daí por diante, né? Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Estou aqui no meu canal no YouTube, canal do Givaldo, no Facebook, Givaldo Almeida, e também na rádio web de Carnaíba, né, do nosso amigo Zé Neto, né? Zé Neto, ao qual eu mando o meu alô, e eu desejo tudo de bom para ele e todos os ouvintes da rádio web Cancela FM, né? E também a todos que me ouvem aqui no Facebook, né? E no YouTube, né? Então, bom domingo para todos. Vamos ouvir uma musiquinha e tchau. Até a próxima, se Deus quiser. E tudo de bom. Tchau. O pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada.